Vamos continuar aqui com sistemas flexíveis de manufatura e nessa aula nós vamos ver os tipos de layouts. Bom, o arranjo físico de uma operação produtiva define o posicionamento dos recursos físicos de transformação. Basicamente a gente tem que definir o arranjo físico, né? Através do planejamento da localização e instalação das máquinas e equipamentos das pessoas. Então você vai ter que planejar ali a localização tanto de pessoas quanto de máquinas, tá? E não somente isso, você vai ter que planejar a localização de estoque e de produto final. Mudanças de arranjo físico impactam diretamente na produtividade e tempo de produção dos produtos. Portanto, é imprescindível que, ao planejar o arranjo físico de uma empresa, identifique-se profundamente os produtos que estão sendo produzidos. E é aí que você vai ter vários tipos de arranjos físicos e de processos, e a escolha vai depender do produto. Então, para cada tipo de produto, você vai ter que fazer uma escolha de arranjo físico. Nós vamos ver também que existem alguns arranjos físicos que eles são muito difíceis de se implementar um SFM. Outros são bastante fáceis, tá? E a ideia é buscar, né, qual é o melhor processo para se implementar um SFM. Quais são aí os pontos chaves aí no planejamento do arranjo físico? Bom, a gente tem primeiro a dificuldade de mudança. Muitas vezes o arranjo físico pode ser uma atividade longa e demorada devido à complexidade de instalação e ajuste dos equipamentos, ou até mesmo pela sua dimensão física. Já o rearranjo físico vai ser interromper o funcionamento temporário da linha, né? Vai gerar atrasos nas entregas e vai diminuir o faturamento. Então, muitas vezes, num determinado produto em que precisa fazer muitos setups de rearranjos físicos, ali se vê ali uma necessidade muito grande de implementar um SFM para poder não perder esse faturamento, tá? Não diminuir, não ter atraso nas entregas e entre outros percalços aí com esse tipo de problema, né? E um arranjo físico errado pode delimitar fluxos de processos muito longos e confusos, gerar estoque de produtos sem processos excessivos, filas, tempos de processamento mais longos do que o necessário, entre outras presas. Então é muito interessante que o arranjo físico ele esteja completamente implementado para os tipos de produtos ou produto que você está produzindo. Ter um arranjo físico que não é ideal para aquele procedimento pode gerar vários problemas. Você pode perder materiais no estoque, por exemplo. Você pode ter atrasos na entrega, entre outros. Daí a gente vê a importância de saber quais são os tipos de layouts e saber qual é o melhor a ser implementado para uma determinada fabricação de um produto ou entrega de um serviço. Como que tem aí o processo de decisão do arranjo físico? Bom, primeira decisão é o tipo de processo. Esse tipo de processo ele leva em conta o quê? Ele leva em conta volume e variedade, tá? Então, o que é o volume? O volume é quantidade. Quanto que você vai querer produzir ou fazer de serviço por minuto, por exemplo. E variedade vai ser a quantidade de produtos ou serviços que você vai oferecer ao mesmo tempo, tá? Então, dependendo da demanda do cliente, você vai ter uma variedade de produtos. Vai levar em conta também os objetivos e desempenhos estratégicos. Então, vai levar em conta, por exemplo, a capacidade de crescimento da empresa. Então, um objetivo estratégico aí capacidade de crescimento, capacidade de aplicação de novos produtos, entre outros. E aí nós vamos ter vários tipos de processos. Nós temos processos por projeto, processos job, processos sem lotes ou bateladas, processos sem massa, processo contínuo, serviços profissionais, lojas de serviço, serviço em massa. Depois, a gente tem a decisão 2, que é o tipo básico de arranjo físico. E aí nós levamos em conta isso aí, os objetivos e desempenhos estratégicos, né?
Só que isso aqui já leva em conta o tipo de processo também. Ó. Você pode ver que a gente tem aqui um fluxograma, que depois do tipo de processo a gente vai para o arranjo físico. E aí nós temos 4 tipos de arranjos: o arranjo físico posicional, o arranjo físico por processo, o arranjo físico celular, o arranjo físico por produto. E aí nós vamos para a decisão 3, que é o projeto detalhado de arranjo físico, tá? Então essa decisão 1 e 2 é para você decidir qual vai ser o arranjo. E na decisão 3 você vai fazer o projeto detalhado. E aí vai ter a posição física de todos os recursos de transformação. Nesse detalhamento do projeto você vai indicar os fluxos de recursos transformados pela produção, tá? Então você vai indicar desde o estoque até o produto final, desde a matéria-prima necessária até o serviço prestado final. Dentre os tipos de projetos, de processos, nós temos aí um gráfico aí que tem a relação entre volume e variedade. Lembrando que variedade é a quantidade diferente de produtos e o volume é a quantidade de produtos produzido por um determinado de tempo. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, um volume alto a gente tem processos contínuos. Volume baixo tem processos por projetos. Nós vamos já ver o que é cada um. Já a variedade, quando a gente tem aqui projetos, que a gente está relacionado direto com o cliente, a gente tem uma alta variedade, a gente pode definir os projetos a realizar. E já no processo contínuo, a gente não tem essa flexibilidade de variedade, tá? Então a gente vai produzir no contínuo, qual é a ideia? No contínuo, a gente vai produzir pouca variedade, ou nenhuma, né? Apenas um serviço, apenas um produto, mas a gente vai ter um volume muito alto. Já aqui no processo por projeto, nós vamos ter um volume muito baixo, porém nós temos uma variedade muito alta. Então, é sempre interessante analisar quais são o grupo de produtos ou serviços que você presta para definir qual processo melhor se adapta aqui no seu planejamento. Vamos ver agora qual é cada arranjo, né? Quais são cada arranjo. Nós temos, por exemplo, o arranjo físico posicional. O arranjo físico posicional, produto ou serviço resultante do processo fica imóvel e os recursos transformadores se movem até ele. Isto é, máquinas, instalações, pessoas se movem conforme a necessidade e o produto fica estático. Como exemplo temos construção de navio, prédio, túneis, etc. Cirurgias, manutenção de grandes máquinas e equipamentos, né? Como você pode ver na construção de um navio, por exemplo, o produto ele fica ali parado, fica fixo ali no local e aí vai movimentar todos os recursos transformadores vão até ele. Você vai ter máquinas, você vai ter pessoal da engenharia, os soldadores, os eletricistas. Você vai ter a construção ali de um porto, muitas vezes tem a construção de um porto, né, para poder construir o navio. Enfim, todo o material para transformar esse produto vai até ele. E aí, como você pode ver, você pode fazer vários tipos de navios, por exemplo. Então, a variedade é muito grande. Você pode, nesse tipo de processo de arranjo aqui, você tem, por exemplo, a construção de um prédio. Tudo vai até o prédio para construir. O prédio ele pode ser de várias formas, de infinitas formas, tá? Então, o processo aplicado aqui nesse tipo de arranjo, né, é o processo por projeto, tá? Então, o processo por projeto é o que é aplicado aqui nesse tipo de arranjo. Cirurgia, por exemplo, também, né? A pessoa fica lá imóvel e aí o médico vai até ela, o maquinário está ali preparado, tá? Os equipamentos necessários para a cirurgia estão ali, os anestesistas, os enfermeiros, etc. Manutenção de equipamentos grandes também, né? Se tem lá uma refinaria que ela fica imóvel lá, e aí tem uma parada de manutenção, por exemplo, de 2 semanas. E aí vai ter um contingente muito grande de pessoas ali trabalhando na refinaria para fazer a manutenção dela.
Aqui um exemplo bem simples também, né? Um avião, por exemplo, a construção do avião. A gente tem também um exemplo de arranjo, né? A gente tem a construção dele. Isso aqui, esse avião, ele não é feito em linha de produção, tá? Então, geralmente os aviões, ele tem várias peças, turbina e tal, produzidas em alguns lugares, tá? Todas são feitas por projeto, então cada avião ali tem ali uma peculiaridade, né? E aí tem também a equipe que junta as peças, tem uma parte, um local que junta, né? Essas peças chegam a esse local e aí é feito o avião, né? Você pode ver que a maioria desses exemplos aí de arranjo posicional, a gente tem ali um canteiro de obra, né? Só que o que seria o desafio aí para você planejar esse tipo de processo? Seria a alocação das áreas do canteiro para cada subcontratado, tá? Então a ideia parece simples, né? Mas a dificuldade grande nesse tipo de posicionamento, né? De processo também é gerenciar. Você vai trabalhar com inúmeras cabeças, inúmeras empresas subcontratadas e aí gerenciar tudo isso, saber o que cada um faz, saber qual é a posição de cada um para que o seu produto no final seja um produto de excelência, é muito difícil. Parece trivial, mas é muito complicado. Nós temos aí um arranjo físico por processo, tá? Esse arranjo também é conhecido como arranjo físico funcional. Esse arranjo é chamado assim devido às necessidades e conveniências dos recursos transformadores que constituem o processo de fabricação. Ou seja, nesse tipo de arranjo os recursos são agrupados por similaridade, tá? Então, os recursos que trabalham ali na transformação, eles são agrupados por similaridade. Então, nós temos aqui dois exemplos. Primeiro é a usinagem de peças especiais. Por exemplo, alguns processos especiais como tratamento térmico, pintura ou até mesmo esmeriladores que atingem alto grau de utilização e necessitam estar em um local de fácil acesso e manuseio. Então por exemplo, a pintura, tem que ter lá uma estufa para se fazer a pintura. Não pode chegar uma máquina e lá na linha de produção pegar e pintar o carro, não. O carro, por exemplo, numa linha de produção de carro. Quando a carcaça está pronta ali, aquela carcaça ela vai para uma estufa e lá é feita a pintura. Então tem que ter esse agrupamento ali por similaridade ali de equipamentos, de recursos ali para fazer só a pintura. Um supermercado, por exemplo, tem áreas destinadas a cada tipo de produto, tais como carne, vegetais, eletrodomésticos, etc. Tá? Então você está lá no supermercado, você quer carne, você vai no setor de carnes. Você quer produtos de limpeza, você vai no setor de produtos de limpeza. Então esse tipo aqui é um arranjo físico por processo. Então aqui, ó, por exemplo, numa biblioteca, quando a pessoa quer acessar um livro, ela tem que seguir um determinado caminho. Então isso aqui também é um exemplo de arranjo por processo, tá? Então a escolha de cada livro vai ter um processo que depende da localização, né? Do grupo de livros ali parecidos que estão naquele local, por exemplo. Então, tem uma sala de CDs, tem uma sala de periódicos, tem uma coleção reservada, tá? Enfim. Nós temos também o arranjo físico celular. Aqui, os recursos transformadores são predestinados a movimentar-se para uma parte da produção chamada de célula. A célula pode possuir um arranjo físico interno por processo ou por produto. Os recursos transformadores vão passando de célula em célula até completar o ciclo produtivo. Como exemplo, podemos citar uma lanchonete dentro de um supermercado, tá? Então, a lanchonete dentro do supermercado é uma área de lanche. Você quer fazer um lanche dentro do supermercado, tem uma área, tem uma célula. Então você vai lá, faz o lanche e depois continua as compras. O arranjo físico celular, ele é muito aplicado ali em junção e união com outros processos, tá certo? Então, por exemplo, tem um processo contínuo, tá? Processo em linha. Então, muitos aspectos desse processo em linha, a gente tira ali que não é possível fazer na linha, né? O que não é possível, então a gente cria ali uma célula de trabalho, tá?
para poder realizar, para pegar uma parte, né, ou então fazer um batch, um estoque que a gente chama ali, um mini estoque, né, produzir uma determinada peça que não tem como fazer lá na linha, e aí quando chegar nesse ponto já tem a peça ali disponível para a linha, né. Então a célula ela tem que ter todo um tact time, né, para ela poder produzir produtos junto com a linha ali, né, numa determinada quantidade junto com a linha, para não deixar um estoque grande, porque se der algum problema você pode perder um estoque, né, se você vier um estoque grande, tá? Então esse é um exemplo de célula, tá? Então não é que ela vai ser separado, uma célula vai produzir, por exemplo, na linha tu tem um produto lá que precisa ser feito na célula. Não vai produzir 1 milhão desse componente e deixar lá em estoque, não. Ela vai estar trabalhando ali junto com o fluxo contínuo, e aí ela vai produzir uma peça lá que precisa exatamente no tempo que o produto final está passando por essa célula, tá? Então, essa aqui é a ideia. Tá certo que na prática não vai ser assim, vai ter sempre um estoquezinho pequeno, né? Quanto menor, melhor, para não ter nenhuma perda. Por exemplo, começou um processo e aí tem algum problema nessa célula, nesse produto produzido pela célula, né? Tu produziu 1000 peças dessa célula. Se tem algum problema, então tu vai perder 1000 peças. Então o ideal é que ela produza exatamente junto com o fluxo contínuo. Então geralmente ela é associada a esse arranjo aí, ele é associado a outro tipo de arranjo, tá? Então tá aqui, ó. Como eu falei, né? A gente tem a linha de produção, tá certo? E aí nós temos mini células, tá? Então aqui, por exemplo, você pode ver uma célula de trabalho para poder abastecer a linha de produção. Essa célula o ideal é que ela forneça ali, né, a peça ou o produto necessário para transformar o produto final, né, exatamente na quantidade específica do produto. Então, o ideal é que não tenha estoque, né, mas na prática a gente tem o estoque mínimo, mas quanto menor o estoque, melhor. Aqui a gente tem um quadro da relação entre os tipos de processo e os arranjos físicos, né? Tipo de arranjo físico. Tipo de processo tem processo por projeto, tá? Tipos básicos de arranjo físico posicional, tá? Então, quando a gente está falando de processo por projeto, né? A gente está falando de canteiro de obras, então a gente tem que ter um arranjo físico posicional, para os recursos transformadores irem até o produto ou serviço final. Já quando a gente está falando um processo por job ou processo em lote, nós estamos falando de arranjo físico por processo. Então, job, que é o serviço, né? Ou determinada realização de um determinado serviço ou fabricação de um produto, de grupos de produtos, tá? Processo em lote, por exemplo, né? Então, pode ter ali um arranjo ali que faça uns batchzinhos para vender para uma outra. Por exemplo, você tem uma empresa que vende placas para outra empresa fazer uma televisão, né? Então a gente tem um processo por lote ali, tá? E só que no geral, no contexto geral, a gente não sabe como que está fazendo a placa, né? Mas a gente olhando o todo da TV, né? A gente tem ali um processo por lote ali, tá certo? Temos ali processo em massa, tá? Então, quando a gente está falando do processo em massa, a gente tem ali arranjo físico celular. E o processo contínuo, nós temos arranjo físico por produto. Então, geralmente o arranjo físico celular, ele está associado ao arranjo físico por produto, tá? Mas não precisa ser sempre. Você pode ter a produção de um produto utilizando somente arranjos físicos celulares. E quanto à implementação de um SFM? Os SFM têm como característica principal a flexibilidade e adaptabilidade à variedade diferente de produtos, buscando equalizar os benefícios existentes com o padrão, volume e rapidez no atendimento ao cliente. Então, o cliente, quando ele pede um produto, um serviço, ele vai ter interessado em padrão, volume e rapidez, né? Vamos supor que ele encomenda lá
uma certa quantidade de iPhones. Ele não quer que comprar um iPhone tipo um iPhone 12, por exemplo. Ele não quer comprar 20 mil iPhone 12 que esse iPhone 12 sejam diferentes, tá? Que ele quer o iPhone 12 todos iguais. Então a gente tem um padrão. Ele quer o volume, ele quer 20 mil. E ele quer rápido. Então ele quer encomendar e quer amanhã receber os 20 mil iPhones. Só que aí no outro dia ele pega e liga, ele quer 20 iPads. No outro dia ele quer 20 mil iPods, enfim. Então, quando a gente fala de variedade, e aí fica difícil você ter um padrão dentro da variedade, tá? Então você fica toda hora mudando a linha, e aí que entra, né, a implementação do SFM. Então, você pode ver que implementar um SFM na teoria parece fácil, mas na prática é muito difícil devido às especificidades de cada cliente. Então, um cliente te ligou aqui, ele quer uma quantidade de iPhone, o outro quer o iPad, o outro quer o iPod. E aí, tu tem que fazer um negócio que se adapte, que entregue no prazo certo para cada cliente, que mude rapidamente, tá? Então não pode ter atraso. Então, por exemplo, uma linha de produção fluxo contínuo que ela consiga fazer um setup rápido, você tem lá robôs para fazer um setup dela, para mudar ela todinha, você tem a implementação de um SFM, por exemplo. Se a gente considerar ali os diferentes tipos de processo para a implementação de SFM, a gente vai ver que melhor correlação entre variedade e volume é o processo em lotes ou bateladas, tá? Processo em lotes ou bateladas. Tá aqui aquele quadro de novo, né? Então você pode ver que ele tá ali no meio, né? Processo em lotes ou bateladas, tá certo? Entre variedade e volume. E aí, o SFM ele não necessariamente precisa ser um processo em lotes ou batelada, tá? Como eu falei, você pode ter vários SFMs instalados para fazer um setup de uma linha de fluxo contínuo, por exemplo. Porém, aqui a gente fica evidenciado que esse processo representa um ponto de equilíbrio entre volume e variedade, né? Lotes ou bateladas, tá? Para esse tipo de processo. Então, nesse tipo de processo, para produzir lotes ou bateladas, você tem um maior, né, nível de flexibilidade sem comprometer a produtividade, tá? Então, toda vez que você trabalhar com um produto que dê para fazer aqui, vai ser mais confiável, né, que você consiga entregar seu produto com a variedade e quantidade e rapidez que o cliente exigir, tá? Quanto mais para baixo, mais difícil entregar com a rapidez. E quanto mais para cima, né? Não, quanto mais para baixo, mais difícil ali entregar com a variedade, né? Quanto mais para cima, mais difícil entregar com rapidez, tá? Então não tem como alguém chegar para ti, querer um projeto de um barco que nunca existiu e tu fazer aquilo rápido. Então, como vocês podem saber, onde você já trabalha aí, faz estágio na área e tal, você vê que implementação de projetos novos são bastante demoradas, né? Vantagens e desvantagens dos tipos básicos de arranjo físico. Bom, no posicional, por exemplo, qual é a vantagem? Vantagem é flexibilidade alta, né? Então, canteiro de obra, você pode produzir grandes projetos, né? Uma variedade imensa. Então, você pode produzir tudo que for capaz aí com a tecnologia existente, né? Desvantagem. Custo, né? Custo é muito alto, tá? Então, você pode ver que a indústria, as coisas só ficaram baratas depois que criou a indústria, né? Criou o processo fluxo contínuo. Mas antes, tudo era muito alto, né? Tudo que você queria, o preço era muito absurdo. Programação de espaço e atividade pode ser complexa, exatamente. Você vai gerenciar várias equipes, várias empresas subcontratadas, tá? Isso aí pode carretar em atrasos na entrega da obra. Tem os fatores, né? Tipo ambientais, enfim. As desvantagens são muito grandes nesse tipo de arranjo, mas ele vai ser implementado quando for preciso, né? Você vai fazer um prédio, vai ter que ser um arranjo posicional, não tem o que fazer. Então a ideia, você como engenheiro, é saber como fazer esse planejamento desde o comissionamento, né? Que é preparar
para começar até a entrega final, né? Entrega dos projetos finais, com todos os documentação da obra, enfim, tudo necessário para o cliente ficar satisfeito. Já no arranjo funcional, a gente tem ali uma alta flexibilidade, né? Então tem mais mix de produto maior. Ele é relativamente robusto em caso de interrupção de etapas. Tem a supervisão de equipamento e instalação relativamente fácil. Então no funcional, né? A gente tem ali essas vantagens. E desvantagem, nós temos aí baixa utilização de recursos. Pode ter um alto estoque em processo ou fila de cliente. Fluxo completo pode ser difícil de controlar. Então esse problema do estoque aqui, ele é muito grande. Então cabe a você saber gerenciar a relação entre pedido, entre cliente e produção, para que não tenha esses problemas aí de estoques, né? Porque muitos estoques podem gerar perdas, tanto de tempo como de dinheiro. Por exemplo, um produto errado, produzido milhares de vezes. Então vai ser milhares de produtos jogados fora. Já na celular, a gente tem ali um bom equilíbrio entre custo e flexibilidade para operações com variedade relativamente alta. Atravessamento rápido, trabalho em grupo pode resultar em melhor motivação, tá? Então, quando a gente tem um celular, por exemplo, a gente pode alocar pessoas que têm uma determinada afinidade em grupos. Então, aí a gente tem uma motivação. Então, por isso que, por exemplo, muitos projetos de engenharia são feitos através de arranjo celular, né? Você tem lá uma equipe lá que é focada lá em engenharia mecânica, você tem uma equipe que é focada na parte de comandos elétricos, você tem uma equipe que é focada na parte de eletricidade, outra que é focada na parte eletrônica e outra que é focada na parte de programação. Então você tem ali as células de trabalho, né? E aí tem uns managers, né? Que eles fazem ali o intercambiamento de informações, que controla todo o projeto, mas dentro da célula, as pessoas com afinidade ali geralmente elas têm ali uma motivação maior, tá? E aí tem uma desvantagem que é caro para reconfigurar o arranjo atual, né? Quando tu vai relocar, por exemplo, tu vai fazer uma modificação nas células, tu tem ali uma dificuldade, tá? E o processo em linha, que é o fluxo contínuo, né, que é o mais comum utilizado aí nas indústrias hoje em dia aí de produção em massa. Baixos custos unitários para altos volumes. Então, essa aqui é a primeira vantagem, né? Então, devido a você ter aquela produção em massa, você vai diminuir muito o custo, né? Para poder vender um produto barato, tá? E vai ter um volume muito alto. A gente também vai ter uma vantagem de especialização de equipamentos, tá? Então você vai ter equipamentos especializados em determinada tarefa. Então o que acontece? Devido a ele funcionar muito ali, ter uma estatística muito alta ali de funcionamento dele, você sabe exatamente quais são os problemas, quando que tem que ser feita a manutenção, tá? Periódica, por exemplo, para não parar. Enfim, você sabe quais são os limites daquele produto, daquela máquina, daquele equipamento. Movimentação conveniente de clientes e materiais. E as desvantagens dele? Ele pode ter baixa flexibilidade de mix, então geralmente você tem um fluxo contínuo ali. Se não tiver SFMs e células acopladas a esse fluxo contínuo para poder fazer uma troca, aumentar a variabilidade o mix de produtos, geralmente ele vai ter muito poucos produtos, ou muitas vezes até só um produto sendo produzido, né? Lembrando do Ford T preto lá. Então só lembrar do Ford T preto. Então na época era o único produto que era feito todas as Ford, era o Ford T preto. E aí ele produzia muito, era muito carro saindo e o preço caiu demais, foi o que popularizou o carro no mundo, né? Mas a variabilidade era muito baixa. E ele não é muito robusto contra interrupções, tá? Então, o que acontece? É um tipo de processo, né, de arranjo que ele não é feito para parar.
tá? Então, ele não é feito para parar. Então, quando a gente fala assim, não é muito robusto, né? Na verdade, ele é muito robusto para não parar, né? Então, quando ele para, geralmente gera uma agonia, uma aflição, entendeu? Por quê? Ele geralmente tem muitos processos desses que não são feitos para parar. Por exemplo, uma refinaria, ela não pode parar. Ela não pode parar. Então, quando ela para, é um alarme, é um pânico, todo mundo tem que ir, tem que resolver logo o produto, né? A pressão para resolver os problemas, para voltar a funcionar, é muito alta, então o ser humano começa a trabalhar sob pressão, e aí o cérebro não funciona direito e os problemas não conseguem ser solucionados rapidamente, tá? Então o ideal dessa linha é o quê? É que você planeje ela para ela não parar. Então toda essa parte de manutenção preventiva tem que ser perfeita aqui em processos em linha, para que ela não pare. E já quando a gente fala de custos de implementação, então esse aqui tem um gráfico, que ele é um gráfico bem explicativo, né? Como você pode ver, a gente tem aqui, ó, por exemplo, no arranjo posicional, a gente tem um custo muito elevado, né? Então, quanto maior o volume que você quer apresentar, maior é o custo para isso. Ah, eu tenho um custo para entregar um prédio em um determinado tempo. O custo é X. E para entregar 2, o custo é 3x. Tá? Para entregar 4, sei lá. Então o custo é muito alto. Quanto maior quantidade, maior o custo. E esse custo vai aumentando de acordo com a quantidade, né? Vai entregar 10 prédios, então 10x. Entendeu? Então vai aumentando. Não tem o que fazer, vai entregar 1000 prédios, 1000x. A não ser que você use uma capacidade, né, para transformar esse processo de projeto, né? E já tem ali um determinado aí dinâmica nesse sentido, né, que são aquelas impressoras de concreto. Não sei se vocês já ouviram falar. Então já tem uma dinâmica ocorrendo aí no mundo, né? Não é nada que, meu Deus, que já pode ser aplicado e tal, mas já está começando a engatear aí, e no futuro a gente não sabe como é que vai ser isso aí. Então pode ser que no futuro a gente tenha um processo de produção celular sendo aplicado à construção de condomínios, por exemplo. E já no arranjo por processo. Como você pode ver, a gente tem ali, ó, um aumento, né? A gente tem um aumento, tá? De custo, mas esse aumento ele não é tão elevado quanto o do arranjo posicional, tá? Então ali por processo a gente já tem ali meio caminho andado ali entre custo e volume, tá? Então aumentando o volume, o custo ele vai aumentando, mas não tanto quanto o posicional. E no celular, como você pode ver, no celular a gente tem ali meio que um equilíbrio, né, entre volume e custo, tá? Então o custo vai aumentando sempre com volume, né? Mas não vai aumentar tanto, vai dar para fazer uma variedade grande ali, tá? Um volume grande com custo razoável. E já no arranjo por produto, né? Aqui a gente pode botar o fluxo em linha, por exemplo. Você vê que o volume, quanto maior o volume, né? O custo aumenta também, mas vai aumentando cada vez menos, ó. Então, o aumento de custo é muito pequeno, tá? Muito pequeno. Então nessa aula é isso, tá, pessoal? Essa aula aí é para vocês assistirem nessa semana, tá? Dei uma pesquisada aí sobre os tipos de layout também, vocês podem dar uma olhada. E eu vou deixar aqui também um texto para vocês darem uma lida, um artigo, tá? Para vocês darem uma lida para complementar essa aula. Vamos ficar por aqui. Um forte abraço e bons estudos.